Um dos livros que eu citei no início foi aquela série Nárnia do C.S. Lewis. Para mim foi fundamental para entender como é que a gente consegue, como leitor, sair do nosso mundo e entrar, no caso da série Nárnia, praticamente literalmente num outro universo. A melhor ficção faz isso, ela faz com que a gente tenha condições de sair do nosso ambiente, experimentar um outro universo, um outro mundo, viajar. Então, desde o início, para mim, a ficção foi muito importante. Meu pai enxergou isso também e leu toda aquela série, todos os livros da série Nárnia pra gente. Então, eu acho que em qualquer lista pequena, curta, de livros, essa série Nárnia é imprescindível, né? Ainda mais para gente que crê em Deus e que se alinha com a fé cristã. E ao longo dos anos aqui no Mundo Cristão, a gente tentou várias vezes editar livros de ficção. E a gente raramente deu certo, né? Porque O Peregrino é um dos livros clássicos da literatura cristã, mas a gente tentou diversas outros autores. Uma experiência recente que a gente teve com um autor novo que nós temos, que é da casa, também um dos nossos editores, do Maurício Zagari. Nós lançamos um livro infantil, infanto-juvenil dele, que se chama O Enigma da Bíblia de Gutenberg. É um romance infantil, infanto-juvenil. E, para nossa surpresa, o livro foi lançado há 3 meses atrás e já vendeu 7.000 exemplares, né? Então, tem bastante gente procurando, que gosta. Essa série tem 5 livros, nós vamos editar os outros com certeza. Então isso me dá muita esperança de que talvez de fato exista um público para a ficção que a gente já tinha praticamente desistido, né? Então isso é ótimo. E é claro que os outros livros do C.S. Lewis também, além das obras de ficção, tem aquela série de ficção científica. Ele tem um livro que foi lançado pela Ultimato agora, muito bom, aquele Até que Tenhamos Gostos. É um livro de mitologia grega. E além dessa ficção toda, ele tem, claro, também algumas das suas principais obras, que são de ensaios ou livros de não ficção. E o que me atingiu, e eu vejo muita gente dizendo isso também, mais do que todas as outras obras de não ficção dele, foi o cristianismo puro e simples, o famoso Mere Christianity, né? Que é uma exposição muito clara daquilo que é e que significa ser cristão no mundo hoje, né? Então esse eu diria que é um dos livros que marcou a minha vida. Eu li pela primeira vez, acho que com 17 anos, e virou um monte de coisa de cabeça para baixo na minha vida naquela época. O outro livro de ficção não cristã, mas que mexeu muito comigo como adolescente, 15, 16 anos, foi aquele O Sol é para Todos, da Harper Lee, To Kill a Mockingbird, sobre igualdade, sobre racismo, sobre o sul americano, onde existia muito aquele racismo e aquele advogado trabalhando contra aquilo. Aquilo para mim foi muito importante também, na época que eu vivi a minha adolescência, né? Um outro livro que para mim foi importante foi logo depois da morte da minha mãe e minha irmã, num acidente em 1980. As duas foram atropeladas por um motorista embriagado e faleceram.
E aquilo mexeu demais com a nossa família, né? Claro. Todos nós fomos assim, conversando, tentando se recompor de alguma forma. E entre as muitas coisas, compartilhando livros, indo atrás de livros que ajudassem, né? Então, tem um livro pequeno, um livro assim, de 120 páginas mais ou menos, talvez nem isso, que para mim foi um dos livros que mais me ajudou, que foi um livro que se chama The Suffering God, não existe em português, seria o Deus que sofre, mais ou menos isso, e olhando a figura de Deus no Antigo Testamento como um ser que sofria junto com o povo dele, né? E esse sofrimento como uma maneira da gente começar a se recompor. Então esse livro para mim foi bastante importante. A gente não tem tempo para discutir os detalhes desse livro agora, mas é uma coisa chocante se você vê como que o livro foi feito, como é que ele foi descoberto, como que foi editado e o que aconteceu com esse autor depois, né? Mas o livro, sem considerar a metalinguagem e o que está por trás e por fora nos bastidores, é uma obra assim, muito útil para qualquer pessoa que esteja passando por isso. Um outro livro que para mim foi importante foi na área editorial mesmo, né? É um livro sobre uma biografia de um editor de Nova York que trabalhava com romancistas da década de 20, 30, 40, alguns dos maiores romancistas daquelas editoras literárias de Nova York, e ele trabalhava como editor desse pessoal. Então o Maxwell Perkins, uma das pessoas que ele editou acabou escrevendo uma biografia sobre ele, editor. E é um livro grande, foi feito em filme, saiu no ano passado. O livro já tem mais de 20 anos, mas o filme acabou de sair no ano passado. É muito interessante sobre a relação editor e escritor, né? E às vezes o livro não vai existir, não tem condições de existir sem um trabalho forte de intervenção editorial. Então esse livro me marcou demais. Eu li na época da faculdade, né? Falei, é isso que eu quero fazer, né? E é um livro muito bem escrito, muito comovente, muito inspirativo, né, desse ponto de vista. O Diário de Anne Frank, né? Assim, se você tivesse que ler apenas um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, eu acho que encapsula muito bem o que aconteceu ali e a repercussão, as consequências do que aconteceu na Alemanha, na Europa durante aqueles anos. E aí eu li várias coisas também que me levaram mais para a área de poesia. Por exemplo, eu tinha um escritor brasileiro, Neymar de Barros, não sei se você já viu falar, o cara desapareceu depois da década de 70, final da década de 70. Mas ele escreveu um livro que se chama Deus Negro. É um livro de poemas sobre fé. É um cara católico, ex-ateu, e o livro, a história de vida dele é um pouco conturbada. Eu já estava fora do Brasil fazendo faculdade quando essas coisas vieram à tona, mas o livro em si mexeu muito comigo e fez com que eu prestasse mais atenção à poesia. Eu leio poesia até hoje, né, por conta, eu acho que do Neymar de Barros lá atrás. Outro livro brasileiro que me afetou bastante foi o Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, né, sobre a ditadura brasileira, sobre os movimentos de esquerda, como que começaram naquela época. Ele envolvido no sequestro de um embaixador, né, e o livro dele mexeu muito comigo do ponto de vista daquilo que a gente pode fazer enquanto cidadão comum para participar de um movimento maior, né, de uma causa maior.
independente da causa em si, né? Mas o papel que o cidadão comum, um único indivíduo pode ter para ajudar a mudar a sociedade. Outro livro nesse mesmo sentido que mexeu comigo foi o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Meu pai estava lendo esse livro e me deu um calhamaço desse tamanho, 1000 páginas, sei lá. Mas também o que uma única pessoa enterrada dentro de um presídio na Sibéria teve condições de fazer para mudar. E tem muita gente que acha que esse é o livro que possibilitou o fim do comunismo na Rússia. Então você vê uma obra assim, realmente é uma lição, né, sobre o valor da literatura.